Bom dia a todos, obrigado pela presença aqui no nosso evento. A gente está dando início agora ao painel macro. E antes de chamar os palestrantes, eu gostaria de lembrar a todos que vocês podem, através do aplicativo, enviar as perguntas que eu vou encaminhá-las, endereçá-las aos palestrantes. Então, dando início ao painel macro, eu gostaria de convidar aqui o Carlos Vous, da Capital Investimentos, o Pedro Jobim, sócio fundador da Legacy Capital e economista-chefe, e o Rodrigo Azevedo, também sócio fundador da Ibiúna Investimentos. A ideia aqui desse painel macro, na verdade, a gente vai tentar dividir em 3 partes. A primeira, eu vou dar um espaço para ter uma breve introdução de cada um de vocês e falar um pouquinho do momento da casa. E depois a gente aborda um pouco, na segunda parte, o cenário internacional, o quanto que ele afeta os mercados emergentes e o Brasil. E, por último, a terceira parte, talvez seja a maior, óbvio, pelo interesse, mas momento de Brasil, recuperação econômica, política monetária, enfim, esses assuntos que estão em tona e a gente vai querer saber um pouquinho da visão de vocês. Vamos começar pela primeira parte, uma breve introdução da casa, do momento. Quer começar, Carlos? Obrigado. Então, acho que a Capital, acho que é uma casa que já tem 10 anos, então as pessoas já conhecem, tanto a casa quanto os retornos, que têm sido muito bons, principalmente no período de 2 a 5 anos. A gente, no momento que a gente está, a gente vem adicionando 2 a 2 mesas novas, que a gente chama de books, lá na Capital. Então, a gente está com 14 áreas de gestão independentes dentro da empresa, um grau de diversificação muito grande, e o nosso momento é um momento de consolidação. A gente tem um grau bastante forte de capacidade de gestão já dentro da casa, que vem gerando bastante retorno. A gente continua contratando dentro dos books para melhorar as equipes. A gente tem uma política de captação de crescer de maneira gradual, então a gente tem espaço para crescimento, mas a gente quer fazer isso de maneira gradual. Tá? Então, um trabalho sempre constante para você ser melhor amanhã do que você é hoje. A gente continua aí nessa luta, mas a gente não tem expectativa de crescer o nível de diversificação da casa, porque o nível de diversificação já é muito grande. Pedro, quer dar sequência, por favor? Obrigado, Marcelo. Obrigado ao BTG pelo convite, por estar aqui. A Legacy é uma empresa que está completando 1 ano agora, na virada do semestre. Os fundadores foram eu, o Felipe Guerra, o Gustavo Pessoa e o José Eduardo, que está aqui, é o nosso CEO. Nós temos basicamente um fundo multimercado, que está completando 1 ano agora. A gente está numa fase um pouco anterior ao que o Carlos acabou de comentar. É uma fase, na verdade, de consolidação do nosso modelo, que é um modelo que já vem desde a época do Santander, onde a gente trabalhou junto por bastante tempo, que é um modelo que se baseia num trader, head trader, que circula por todos os ativos, e mesas especialistas, né? Então, é o modelo que a gente acredita que é o que, para nós, é o que funciona melhor. Então, hoje a gente está na fase de consolidar a estrutura de cada uma dessas mesas, acrescentar uma ou outra estratégia, né? Mais recentemente agora se juntou ao grupo Fernando Taga, que veio também do Santander, para fazer a estrutura de volatilidade. Então, são algumas mesas complementares que a gente está adicionando na estrutura. A gente acredita também que existe um limite no tamanho, então a gente está chegando próximo a um total aí de 6 bi no fundo, e daqui para frente o espaço para crescimento a gente acredita que já seja um pouco menor, embora ele ainda exista. Então, é basicamente isso. Obrigado, Pedro. Rodrigo, por favor. Bom dia a todos. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Roberto. Enfim, BTG, amigos, pelo convite de estar aqui com vocês hoje. A Ibiúna é uma casa que já existe há 9 anos, foi fundada em 2010. Nós tocamos por Mário Torosi e eu, nós dois com ampla experiência de mercados, e depois também dos 2 lados da mesa, que eu gosto de brincar, né? Tanto o lado do mercado, tesouraria, como também do lado de Banco Central. Eu fui diretor de política monetária do Banco Central entre 2004 e 2007, e Mário assumiu o meu lugar, na verdade, em 2007 até 2009, no final de 2009. Então, é uma experiência grande, quer dizer, entre nós dois, temos 46 votos em reuniões do Copom entre outubro de 2004
até dezembro de 2009, né? Aconteceu bastante coisa nesse período, né? Eu comprei mais de 120 bilhões de dólares de reserva internacional, Mário comprou mais outros 120, quer dizer, tem uma parte grande desse ativo, né, ou da passivo em real que tem no Brasil hoje em dia, que reclama muito, na verdade era a nossa função dentro do Banco Central. Então tem uma larga experiência mexendo gestão de reserva internacional e mexendo em mercados dos dois lados. Quer dizer, Mário, basicamente, à frente da diretoria de política monetária, liderou a resposta do Brasil à crise de 2008. Então, uma experiência bastante significativa e que, na verdade, quando o Mário saiu do Banco Central em 2010, nós nos juntamos e colocamos essa experiência para o DNA da Ibiúna. Então, o DNA da empresa é um DNA muito voltado para a parte macroeconômica. André Lyon se juntou à empresa na parte de equities em 2009, e no ano seguinte, 2011, e o resultado disso que nós temos 9 anos depois é uma empresa consolidada, com mais de 6 bilhões de reais de ativos, divididos em 3 famílias de fundo. A parte macro, que é tocada por Mário e por mim, a parte de equities, que é tocada pelo André Lyon, e a parte de fundos de previdência, que tem quase 500 bilhões de reais, que, na verdade, é um híbrido das duas estratégias. Então, acho que é o que a gente tem para oferecer, que é uma casa testada, tanto antes da casa e depois para cá. Eu sempre brinco, a cota 1 do primeiro fundo macro da Ibiúna foi no dia 1º de novembro de 2010. Ninguém lembra muito o que aconteceu no dia 1º de novembro de 2010, mas no dia 31 de outubro de 2010 já todo mundo lembra. Foi a eleição da Dilma em segundo turno. Então eu brinco, a Ibiúna é um produto sucesso da era Dilma. Não tem muitos, mas alguns têm. O Carlão está aqui também, então outro produto sucesso da era Dilma. Então, quer dizer, mas assim, é só para mostrar o seguinte, vocês viram todos os mercados que tiveram de lá para cá. Então, eu acho que o que a gente consegue trazer e juntar no grupo, que a gente tem um grupo muito sênior, com muito baixa rotatividade de pessoas-chave, é essa experiência de ter olhado mercados e estar com uma estratégia, enfim, montada, muito sólida, muito redonda, para enfrentar um ambiente que vem pela frente, que sempre é desafiador. E aqui o desafio que vem pela grande é esse potencial novo Brasil, que a gente vai estar discutindo aqui mais à frente. Perfeito, obrigado aos três. Vamos dar início, então, à segunda parte, que é falar um pouquinho do cenário internacional e o impacto do que está acontecendo lá fora para os mercados emergentes. Obviamente, o Brasil está inserido nesse contexto de emergentes. A gente está vivendo um momento de desaceleração, parece até sincronizada, de atividade, da atividade econômica global. Isso está tendo um efeito de reação dos bancos centrais, até um efeito coordenado de estímulos, ou não tão rock, mas estímulos monetários. Essa situação atual, desse cenário atual, de bancos centrais com ações coordenadas, na visão de vocês, vai ser positivo ou negativo para os mercados emergentes? Positivo pelo canal de estímulos. Negativo seria se o risco de desaceleração mais forte ou recessão se permanecer presente ou se tiver uma falha, uma ineficiência desses instrumentos de relaxamento monetário. Qual a visão de vocês para o cenário externo? Quer começar, Pedro? Tá joia. O cenário externo, até o meio do ano passado, era um cenário que a gente via como muito construtivo. Uma das características, ou na verdade, uma das teses de investimento que a gente vem buscando já há algum tempo é, na verdade, a venda do dólar. O dólar, se olhar historicamente, ele está num valor elevado. E o que aconteceu? No final do ano passado, aperto das condições financeiras, houve a queda do preço do petróleo, os prédios de crédito abriram bastante, e houve toda uma desaceleração de China e Europa em função dessa piora de condições financeiras. Nos Estados Unidos foi bem menos perceptível, mas em China e Europa acabou acontecendo. E ao longo do primeiro tri desse ano, o que a gente vinha perseguindo? Como a atividade nesses lugares desacelerou, a gente vinha perseguindo, tentando identificar nos dados um sinal de estabilização nessa história que pudesse nos dar mais segurança para a gente ir com mais força nas teses nossas, nas nossas teses de compra de moedas contra o dólar. Tentativamente estava começando a acontecer ali em abril, quando veio, acho que uma mudança importante do cenário, que foi acho que talvez a caída de ficha para o mercado, porque era uma situação de negociação já muito difícil entre China e Estados Unidos, são diferenças que macroeconomicamente, até estrategicamente, elas são difíceis de você amarrar de forma com um acordo
que seja realmente, digamos assim, observável com compromissos importantes de cada um dos lados, veio digamos assim, a degringolada dessa negociação ali no começo de maio e uma nova onda de piora de preço de ativos e de incerteza que está trazendo, né, a perspectiva de mais desaceleração, né? O que os bancos centrais estão fazendo, né? Acho que não são todos que têm espaço para reagir ou para oferecer suporte aos preços de ativos e às próprias economias via queda de juros, mas o Fed mostrou que está disposto a reagir muito rapidamente, com tanta intensidade quanto a posição cíclica lá do país e do ponto da política monetária permite. Então, isso gerou uma certa, digamos assim, estabilidade ou até melhora nos preços de ativos nesse primeiro momento. Você pega os spreads de crédito, eles já voltaram para preços ali melhores do que os anteriores àquela piora das condições financeiras ao longo do quarto tri do ano passado. Então, a coisa já ficou meio que resolvida. Teve um fechamento grande de curvas de juros mundo afora, que vem dessa incerteza e vem dessa perspectiva de coordenação dos bancos centrais em tentar manter as condições de juros o mais estimulativas possíveis. A gente acredita que, pelo fato de, primeiro, os Estados Unidos ainda não ter desacelerado tanto quanto os outros países, e pela proatividade, até pelo espaço digamos assim, de juro que ele pode cair vis-à-vis os demais bancos centrais, a gente acredita que agora a gente tem a componente, digamos, estava faltando para você perseguir com mais afinco a venda do dólar. E aí acho que não é uma coisa geral, a gente tem que ver quais são as moedas. Então, o que a gente tem feito é uma procura de lugares onde essa tese ela pode ser implementada com mais sucesso. Um caso, uma posição que a gente tem hoje é contra o dólar vendido contra o NOK, que é um dos poucos países, né? A Noruega está subindo juros, a atividade muito forte, o Banco Central é extremamente focado em reduzir a inflação. Então, é um canal. Depois a gente vai falar de Brasil, mas uma das teses boas também é você vender o dólar contra o real. E mais algumas moedas, né? Pelo carrego, acho que alguém mencionou isso no painel anterior, tem o peso mexicano também, a gente gosta da moeda. Então, eu acho que assim, o ambiente para moedas ele pode ficar um pouco mais favorável, desde que essa situação toda não degringole num grande ambiente de recessão global, que acho que é um risco, mas não é o cenário que a gente está trabalhando agora. Para bolsas, eu acho que é mais dúbio, porque, embora esse suporte de bancos centrais ele ofereça alguma perspectiva, né? O S&P subiu, enfim, as bolsas, na verdade, elas estão quase todas no high, mas se é verdade que essa incerteza vai trazer mais desaceleração, acho que a gente não vai ver a abolição dos ciclos dos business cycles nos Estados Unidos. Então, tem muita gente algumas pessoas acreditam, será que o Fed vai conseguir evitar a recessão? Olha, isso nunca aconteceu, né? Certo. Em vários anos de história. Então, acho que para a Bolsa é mais complicado. Então, a gente tem que identificar bem, quer dizer, o ambiente ele é adverso para bolsas. Em alguns lugares isso vai ser mitigado pela postura dos BCs, mas para moedas eu acho que é onde vai estar a maior oportunidade aí de... Perfeito. No primeiro momento um pouco mais positivo essa reação dos bancos centrais para as moedas, não tanto para a bolsa. Carlos, sua opinião? É impressionante que eu tenho uma história muito parecida, mas eu conto de uma maneira totalmente diferente, né? Eu concordo, eu tenho até a posição de NOK e algumas posições parecidas, mas a maneira com que... E daí, obviamente, assim, essa maneira diferente de ver, ela pode gerar uma diferença temporal, digamos assim, de maneira de atuação. Então, eu vou contar a mesma história de uma maneira um pouco diferente, acho que vale a pena. Que é o seguinte, a gente está numa desaceleração forte já há 5 trimestres no mundo. Eventualmente, esse tipo de processo, ainda mais com as incertezas que a gente tem de China, eles não acabam bem. Você normalmente entra em algum ciclo de estoque, alguma desaceleração bastante forte de atividade. A política monetária, ela ajuda, mas se a política monetária resolver esse ciclo, 2008 não tinha acontecido, né, porque o Fed foi muito rápido na atuação. Então, existe o efeito da política monetária ele é gradual e cumulativo, né? Então, ele não resolve os problemas de guerra comercial, nem resolve os problemas de desaceleração do mundo. Então, a ideia do gol de bicicleta, que seria você ter uma desaceleração agora mais fraca,
que gera uma melhora de mercados, eu acho que é um espaço muito limitado para fazer esse gol. Eu não acredito nisso. Acho que o nível de produção industrial ele já está chegando a um nível muito preocupante, então eu não consigo tirar isso do meu cenário. Na minha opinião, o dado mais importante hoje do mundo é o PMI global, que vem desacelerando numa velocidade muito forte, que restringe ativamente a minha capacidade de tomar risco hoje. Porque eu chego numa conclusão parecida com o Pedro, porque eu não acho que o mundo vai entrar em recessão baseado nos dados das empresas globais. As empresas estão gerando caixa, o endividamento é de longo prazo, as taxas de juros são baixas, ou seja, o peso do endividamento nas empresas é relativamente baixo, e eu acho que o mais provável é essa desaceleração estabilizar. Tá? E em estabilizando essa desaceleração agora, principalmente se tiver algum tipo de postergação dos problemas com a China. Eu admito que essa é uma das partes que eu consigo quantificar com mais dificuldade. Eu acredito que você vai ter uma convergência de crescimento das economias, principalmente porque os estímulos fiscais que foram dados no ano passado para os Estados Unidos vão diminuir os impactos, e tem um espaço bastante grande para o dólar desvalorizar em relação às outras moedas. Se não, obviamente, assim, esse cenário condicional é um pouco nos PMIs, ou seja, nos indicadores de atividade industrial, porque se você não tiver, no mínimo, uma estabilização desses indicadores que caem aí todo mês, você pode ter uma valorização do dólar por uma questão de aversão a risco. Então, e a minha história ela não mudou, tá? Eu tive com o Guerra num outro fórum há uns 2, 3 meses atrás, a nossa divergência ou nossa discussão foi exatamente essa, né? Eu estou numa posição moderada porque eu ainda não estou convencido de que essa estabilização ela é clara. Ou, pelo menos, eu não sei se vale a pena você ter posições muito grandes antes dessa questão ela estar resolvida. Sobre bolsa, eu sou um pouco mais animado, tá? Eu acho que o valuation é bastante bom. Então, eu compraria a bolsa também se tivesse essa questão um pouco mais resolvida. Eu compraria, tem várias bolsas aí no mundo que estão bastante baratas. A bolsa japonesa é barata. A bolsa brasileira eu acho que é bastante barata também, assim, olhando os ativos brasileiros. Enfim, acho que a visão é essa. Antes de passar para o Rodrigo, para a opinião dele, quando você fala bolsa não Brasil, você esteriliza o risco da moeda dessas... Esterilizo, eu olho separado. Eu olho moeda, bolsa. Sempre na moeda local, de modo geral. Tá certo. Rodrigo, cenário externo positivo, negativo? Eu acho, ele está virando mais positivo, tá? Do que eu imaginava 6 meses atrás. Tá? E aí, enfim, eu vou contar também a mesma história, só com a minha ótica, né? A minha ótica, eu estava muito preocupado ano passado. Nós estávamos muito preocupados, você olhava para frente e vinha o Fed, que basicamente estava trazendo a taxa de juros para 3,5%. Dólar a 3,5% cash. Quem que ia querer qualquer outra coisa no mundo? Então, o crunch de liquidez, que era olhava para 2019, falava, isso aqui vai ser um mega crunch de liquidez, muito preocupado com isso. Né? Aparentemente, os mercados no último trimestre do ano passado também tiveram a mesma preocupação. Né? Reagiram exatamente a essa perspectiva e isso acabou freando o Fed subir. Mas o Fed ainda está com a taxa de juros em 2,5%, que para padrões internacionais que a gente está vendo é um padrão alto, que suga dólar. O resultado básico disso, entre outras coisas, é que ele mantém o dólar num patamar muito apertado, muito forte, né, para os padrões recentes e tal. Então, só que você vem numa situação onde os Estados Unidos era a economia que estava todo mundo desacelerando, menos os Estados Unidos. Né, o pico do crescimento global nesse foi na virada de 17 para 18. A Europa já veio desacelerando, a China vinha desacelerando, o Japão vinha desacelerando, o Brasil veio desacelerando, né, e, no entanto, os Estados Unidos estavam lá firme e forte. A partir do primeiro trimestre desse ano, ele começou a dar as indicações que está vivendo. Então, aqui é onde eu chego no meu ponto. Tá? É que onde que nós estávamos no começo de maio, quando o Trump resolve acelerar a guerra comercial? Basicamente, numa situação de fragilidade. O mundo vinha desacelerando e a última economia que ainda estava se segurando começou a afundar. Os bancos centrais já tinham parado de subir a taxa de juros no final do ano passado. Né? O primeiro trimestre todo mundo parou. Né? E alguns, quando de repente o Trump faz aquilo. Aquilo, claramente, é um choque violento no comércio global. E aquilo, o comércio global afundando, vai levar todo mundo para baixo. Então, a questão importante que tem aqui, qual foi a reação dos bancos centrais? Todo mundo falou, o Banco Central que estava subindo parou, agora vai começar a cair, em particular os Estados Unidos. Né, que é quem tem mais força para fazer isso. Então, o que isso significa? É uma guinada de 180 graus na condução de política monetária no mundo desenvolvido
que é altamente incomum. Você não tem uma virada como essa, a não ser numa situação de crise como 2008. A política monetária do mundo desenvolvido é um transatlântico. Você está andando e você vai virando devagarzinho, você sinaliza, aí fala um comentário, aí começa a precificar. Aí o cara pegou, ele subiu a taxa de juros em dezembro. A gente está discutindo se em julho ele vai cortar 25 ou 50 basis points. Não é à toa que o apelido que o Powell ganhou é flip-flop. O pessoal chama o Powell de flip-flop hoje em dia. Não. Mas, então, isso é muito importante, voltando para a questão básica, que é ciclos de liquidez impulsionando atividade e mercados financeiros. O ciclo de liquidez que vinha subindo, ele está virando. Ele já começou a virar, mas você está só no começo dessa virada. E aí, quando a gente vai lá para o manual de trader, do Global Macro Trader, 101, primeira lição, Fed está relaxando, o que você faz? Primeiro, compra bond, preço dos bonds que já aconteceu, todo mundo, essa já foi ticket. Compra a bolsa, a bolsa ameaçou cair por causa da guerra comercial, voltou para o high imediatamente. Terceiro, compra ouro. Não só ouro, como ativos metálicos que refletem perspectiva de inflação. Até o Bitcoin voltou à vida, agora mais com a ajuda do Zuckerberg também, mas enfim, começou a voltar. E a quarta coisa que você faz é, você vende o dólar. Essa não aconteceu ainda. Então, esse é a grande história que eu acho que a gente tem para o segundo semestre desse ano. E dependendo de como ela for, ela pode ser muito positiva para a gente como a gente. Então, a história, só para complementar aqui, para acabar, a história, na verdade, é como é que você vai de uma guerra comercial para uma guerra cambial. Se os Estados Unidos começam a reduzir a taxa de juros, o mundo desenvolvido, que já estava sôfrego no crescimento, sem espaço para estimular, não comporta uma moeda forte. Quer dizer, se o dólar se desvalorizar, significa que alguma moeda vai fortalecer. A Europa morre se o euro for para 1,25. Ele não pode ter, nesse contexto que a gente está falando aqui. O resultado básico disso é o quê? Imediatamente, antes do Powell sequer falar que vai cortar, o Draghi já foi lá e já falou, olha, vou cortar, vou sair cortando, vou fazer QE de novo, vou comprar bond, vou fazer o que for, whatever it takes. De novo, voltou com essa história. Então, você começou, e o Kuroda lá, que é o especialista, na verdade, em guerra cambial, o cara conseguiu lá em 2013 tirar o iene de 80 para 120. Esse cara sabe fazer as coisas. Então, voltou, já começou a falar isso. Então, você entrou num ambiente onde o mundo desenvolvido entrou de novo numa guerra cambial alimentada pelo tweet do Trump, que fica lá reclamando cada vez que o euro move um tiquinho contra o dólar. Então, esse ambiente é um ambiente que é um race to the bottom em juros. Os juros do mundo inteiro, é um que você quer ter muito juro aplicado, e aí você quer ter juro aplicado em qualquer lugar do mundo. Não é um lugar... Aí você para e pensa, bom, o que está acontecendo lá, e como é que nós no Brasil, e nós periféricos aqui, olhando de camarote, essa briga dos desenvolvidos lá, basicamente na guerra cambial. Se eu não tiver capacidade de reduzir os meus juros, a minha moeda vai apreciar. E aí você vai para o box do capítulo de guerra cambial do manual do Trader Global Macro. Aí lá tem um box escrito por Guido Mantega e Alexandre Tombini em 2011, em 2012. Lá a história é de como não responder a uma guerra cambial. A primeira coisa que você faz é, na verdade, você não pode estimular a política fiscal. Porque na hora que você estimula a política fiscal, você limita o poder do Banco Central de trazer o juro para baixo. O resultado básico diz, a sua moeda vai para quanto? 1,60, 1,58. Parece que faz décadas que o real tradou isso, mas foi ali, 2011, 2012. Aí tem que colocar IOF no câmbio, tem que sair comprando mais 200 bilhões de dólares de reserva internacional. Enfim, como não responder? Aí você vai ter um outro box que provavelmente vai ser escrito pelo Dr. Paulo Guedes e pelo Dr. Roberto Campos Neto, que é o seguinte, olha, eu estou segurando a política fiscal. O que acontece? Todo espaço para você, Banco Central, usar aqui e não deixar esse câmbio apreciar muito. Numa situação onde o contexto de partida, logicamente, ciclicamente, é completamente diferente lá atrás. Lá você tinha uma economia em pleno emprego, e aqui você tem uma economia com desemprego elevado. Então, tem muito mais espaço, inflação baixa, economia corada, para o Banco Central reagir e impedir que a taxa de câmbio aprecie. No entanto, se o dólar internacionalmente começar a se enfraquecer, ou seja, se o Trump e o Fed ganharem, entre aspas, a guerra cambial, aí a gente pode ver o real indo para 3,50. Mas acho que nesse race to the bottom de juros, em geral, significa um mundo com muito mais liquidez, e muito mais liquidez para amortecer
os impactos deletérios que você vai ter de uma guerra comercial que pode se arriscar e afundar mais a economia global. Perfeito. Na nutshell, um efeito positivo do relaxamento monetário dos bancos centrais globais. Bacana. Aproveitando o gancho aqui de relaxamento monetário, né, corte de juros. Aqui o Brasil está numa fase que o mercado passou a antecipar um corte de juros, dado uma recuperação muito aquém do esperado da atividade e inflação sob controle. O mercado precifica algo entre 70 e 90 basis points de corte. A visão de vocês, tem espaço para um corte dessa magnitude? Vocês esperam um corte maior? E emendando já, nós tivemos agora, de ontem para hoje, notícias de que talvez essa reforma, a votação na Câmara, tenha o risco de ser adiada apenas para agosto. Obviamente que ainda está um processo fluido, mas a questão importante é a seguinte: dia 31 de julho é o dia da segunda decisão do Copom, que vai ser após a decisão do Fed. Se a reforma da Previdência não tiver sido ainda submetida para votação na Câmara, e só for para agosto, e assumindo, dado que o mercado precifica que o Fed irá cortar os juros, o Banco Central aqui corta ou não corta dia 31 de agosto? Então, são duas perguntas. Qual o tamanho do ciclo de vocês, na cabeça de vocês, o espaço de corte? E no caso da Previdência ser adiada apenas, começar a ser votada em agosto, se o nosso Banco Central cortaria dia 31 de julho? Quer começar, Carlos? Está fácil essa. Pois é. Eu vou começar só uma coisa que eu acho que é importante falar sobre o cenário internacional, que é muito relevante para o Brasil, que vai um pouco além da questão do relaxamento monetário. E, assim, dado que essa plateia aqui ela é feita de empresários, eu acho que é uma coisa que é bacana dizer que a gente está em final de ciclo global, né, em termos de uso de capacidade, principalmente de recursos humanos. O desemprego está no low. Então, teve uma mudança no Fed, que foi uma mudança muito além da decisão de relaxar a política monetária, que foi uma mudança de se preocupar com as expectativas de inflação de uma maneira extremamente agressiva, mudar o framework de policy olhando para a média de inflação e não só para a inflação na ponta, o que tem um efeito de alongar o ciclo de crescimento. Efetivamente, o que a Fed quer fazer é subir o custo de mão de obra, fazer a inflação claramente ter um pico de alta, que a gente até aprendeu no Brasil também, nos tempos aí que o Rodrigo mencionou, que não é tão rápido você fazer os serviços subirem, né? É um trabalho de desancorar a inflação, é um trabalho que demora anos para você desancorar, né? Não é uma coisa que você faz do dia para a noite. Então, a notícia boa é que o Fed quer, entre aspas, reancorar, ou seja, subir essa expectativa. Isso faz com que a gente ganhe aí uns 2, 3 anos de crescimento, que no ponto que a gente está não é desprezível. E daí um pouco da minha visão, se a economia global estabilizar, porque eu sou um pouco mais otimista com renda variável global. Tá? Eu acho que esse ganho de tempo que a gente teve é uma coisa bem impressionante. A questão é, o Brasil vai aproveitar isso, né? A gente vai conseguir aproveitar. Como é que o processo político permite a gente ver o que está acontecendo no mundo e tentar fazer isso? Primeiro, se o mundo for estabilizar, que para mim é um grande if, né? Eu sou menos confiante no impacto da política monetária para estabilizar o mundo. Mas indo para a pergunta de Brasil, eu acho que 100, 150 bases é um ciclo razoável. Tem um outro componente que eu não vou entrar um pouco no processo, que está complicando o nosso processo de desaceleração, de queda de juros, que é o carry da moeda, que em parte porque o mercado de câmbio no Brasil ele está relativamente disfuncional. Você não tem, como tinha 10, 15 anos atrás, uma liberdade de uso de fundos para financiar os furos de caixa temporários do nosso fluxo de pagamento. No final, assim, hoje em dia, usa muito capital você pegar dinheiro de uma matriz e emprestar aqui. Todo o nosso sistema cambial, que é um sistema de câmbio de moeda não conversível, ele é construído no pressuposto de que você consegue, no curto prazo, os bancos conseguem fechar as contas do fluxo, o que não necessariamente é verdade. Hoje em dia, o dinheiro custa entre 60 e 100 base points, lá LIBOR mais 60, mais 100 base points. As linhas de crédito alocadas, elas não são tão grandes, e você fica com risco da taxa de juros em dólar dentro do Brasil ir para 200, 300 bases. Agora mesmo, na função da virada do trimestre, essas taxas estão subindo barbaramente. O que significa que o carrego, ou seja, o quanto você ganha por ter o real, ele
ele fica muito baixo, ele fica muito abaixo do diferencial de juros. O diferencial de juros hoje, ele é em torno de 4%, mas na prática, na hora que você vai carregar essa moeda no curto prazo na BMF, você, na verdade, isso cai para 300, 200, e assim, se tiver qualquer problema lá fora, isso pode subir, né? Porque o BC tem 70 bilhões de swap cambial. Então, isso é um desafio que eu acho que condiciona um pouco dessa discussão sobre quanto a gente pode levar esse juro para baixo, eu acho que preocupa, porque na prática o que acontece é que fica muito barato fazer hedge para as empresas. O problema desse diferencial ser tão baixo é que você, de repente, pode trocar todo o passivo das empresas que está em dólar para real, numa diferença de custo baixíssima. Então, isso faz com que o real tenha mais dificuldade de se apreciar, etc. Eu acho que eles vão achar uma solução para isso. Tá? Estão trabalhando com isso. Teve até um discurso hoje do BC a esse respeito. Eu acho que eles estão trabalhando para resolver esse problema. Mas isso é uma coisa que, na hora que a gente está falando em qual espaço para cair os juros, eu acho que é mais relevante do que as pessoas pensam. Resolver um pouco dessa arbitragem. Isso principalmente quando a gente vai... Está dizendo que se ele corta demais, ele impacta a moeda, acaba se depreciando e atrapalha o processo de queda. É nesse sentido? Eu estou falando assim, a gente está discutindo se vai fazer 50 bases a mais ou 25 a mais, quando o cupom cambial varia 150 bases de um dia para o outro, afetando fortemente isso. Tem uma volatilidade essa taxa no Brasil que não tem nenhum outro emergente razoável, assim, e afeta significativamente os custos de carregamento ou de hedge das empresas, né? Então, é até interessante você ficar falando se é 25 a mais ou a menos, quando você tem uma outra variável que fica variando aí 150 vezes para lá e para cá. Perfeito. Tá? Então, isso daí é uma coisa importante, mas eu acho que olhando para a minha inflação para o ano que vem está bem baixa. Eu acho que o BC é totalmente voltado para a inflação. Assim, o BC ele vê todos esses efeitos globais de maneira indireta, ou seja, ele vê através dos impactos que isso provoca na inflação. A gente está com o core já abaixo há muito tempo, a gente está com a inflação cheia abaixo há muito tempo, tem um espaço claro para cortar, a atividade está fraca. O quanto que é 100, 150, não sei. Sobre o timing, eu acho que o desvio para a inflação não é grande o suficiente para você cortar sem previdência, minha opinião. Tá. Assim, no final, eu estou com um desvio para a inflação para esse ano que está razoável, para o ano que vem esse desvio para a meta para baixo, é um pouco menor. Eu não acho que o desvio é grande o suficiente para você cortar sem ter uma sinalização mais forte de previdência e uma visualização dos impactos do que vai acontecer, na minha opinião. Tá. Pedro, mesmo sentido, tamanho do ciclo versus quanto está precificado e assumindo, isso é um if, assumindo que a Previdência seja jogada para agosto, se ele corta em julho ou não. Acho que só, de maneira mais geral, acho que a política monetária, o que a gente, na verdade, está sentindo um pouco de falta, que questões importantes, por exemplo, como o juro real de equilíbrio, qualquer que seja essa estimativa, ela seja... pelo menos discutida, né? Não tá havendo essa discussão. Acho que empiricamente dá para ver a olho nu que o juro no Brasil não está estimulativo, né? A gente está há 3 anos com o país crescendo a 1, né? Antes ia crescer 1, agora parece que no primeiro semestre vai ser perto de 0, né? Somar o primeiro TRI com o segundo TRI. E a inflação, o núcleo da inflação, ele gira no piso inferior da meta há bastante tempo também, há mais de 2 anos, né? Quase 3. Então, o juro ele está além do que deveria. Acho que, assim, independentemente dos choques que acometeram a economia, o Banco Central precisa cair o juro, né? E na situação atual, em que vai haver um movimento global de queda de juros, isso já está ficando ainda mais óbvio, né? Então, o que a gente vê hoje é um espaço na faixa aí de 150 pontos, né? A expectativa de 2020, ela começou a se mexer, já foi para 3,95, ela pode cair com mais alguma rapidez. À medida que isso caia, o espaço que o Banco Central, na sua metodologia, vai perceber vai ser maior. E aí, sobre a discussão de fazer isso ou não com a Previdência, é uma pergunta difícil. Eu acho que ele vai fazer de qualquer jeito, porque... o que foi colocado na ata assim, quer dizer, tem vários riscos para a inflação, né? Riscos de atividade mais fraca jogando a inflação para baixo, o risco do externo e o risco da Previdência, que o que ele mencionou foi que, nesse momento, é o risco preponderante que a gente acredita que evitou que ele já tenha
que ele já tivesse começado o ciclo. Daqui a 45 dias, em 31 de julho, acho que o base case continua sendo do primeiro turno, e mesmo do segundo turno passar até o 18 de julho, até o 17 de julho, porque existe tempo para isso e o acordo está sendo costurado, então a gente ainda continua muito otimista em relação a isso, porque a gente percebe uma determinação do presidente da Câmara em fazer isso acontecer. Então, acho que isso é o que é mais importante e é isso que deve acontecer. Mesmo que não aconteça, vai haver um espaço para uma reavaliação, como o Banco Central sempre faz, de todos os riscos na hora da reunião. Então, se a gente estiver correto no cenário, ele vai ser surpreendido com mais um mês e meio de inflação para baixo, de surpresas desagradáveis na atividade econômica, e vamos supor que por algum infortúnio não tenha dado tempo de passar o primeiro turno, ele vai contrabalançar isso com esses outros riscos que nessa reunião não foram suficientes para que ele caísse o juro. A gente acredita que na seguinte, mesmo nessa condição, e claro, se a coisa estiver encaminhada já para o começo de agosto, ele vai acabar caindo, porque acho que é inexorável. A nossa projeção de inflação é 3,5% para esse ano e para o próximo. O risco do 3,5% do ano que vem é C3, o risco de C3 é bem maior na nossa cabeça do que o de C4, aí você começa já a namorar com o piso inferior da meta. Então, o Banco Central vai olhar para isso, na nossa visão. Obrigado. Rodrigo, por favor. Previsão de curto prazo. A gente brinca, a gente acompanha mais de 20 bancos centrais no mundo na Ibiúna. É muito mais fácil do que acompanhar Brasília hoje em dia, né? Segunda-feira você estava lá, era certeza que ia votar hoje, né? Ontem parecia que ia, agora não, agora é só agosto. Assim, do mesmo jeito que é difícil para a gente, eu acho que o Banco Central também não se amarrou a isso diretamente, né? Mas você olha, a ata diz o quê? Ele diz o seguinte: precisa ter um avanço relevante na redução dessa incerteza. Avanço relevante, votar na comissão especial é um avanço relevante, então talvez postergue um pouco. Mas isso não é importante, né? A história importante é o seguinte: se tiver, assumindo que é um pequeno atraso, que vai ter previdência, qual o tamanho do ciclo? Os modelos que a gente tem não são muito diferentes do que o modelo do Banco Central tem. Então tem hoje lá um completo números publicados no relatório de inflação do Banco Central, que dizem que basicamente se cortar 75 a 100 basis points parece ok. A nossa avaliação é que dá para cortar, se o câmbio ficar aqui, mais do que isso. Dá para ir alguma coisa, ter o juro no final do ano entre 5 e 5,5. Vai ser 100 ou 150 basis points, acho que a gente vai descobrir um pouco mais para frente. Mas acho que esse é o range que a gente vai ver os juros no final do ano, se o câmbio estiver aqui. Mas como eu falei antes, né, se o Trump ganhar a guerra cambial e o dólar começar a se apreciar, e o real aqui se apreciar, eu acho que tem a chance disso acontecer mais no último trimestre do ano. Acho que não acontece agora no curto prazo, mas para o final do ano acho que isso pode acontecer. Eu acho que isso pode abrir a perspectiva, dependendo de se a atividade econômica responder pouco ao choque positivo de expectativas vindo da reforma da Previdência, para você talvez um pouco mais do que isso. Mas o que é relevante é o seguinte: do ponto de vista de alocação, quando eu penso em termos de empresa, nesse momento, a gente está alocado do quê? O juro curto, eu não quero ficar nessa discussão de Brasília aprova hoje ou não aprova. Quer dizer, vai aprovar ou não vai? E aí, eu acho que onde tem valor, e é muito mais fácil, é você surfar essa onda global de os juros estão fechando. Né? Os juros estão muito ancorados na parte média e longa da curva. A longa é mais difícil por conta das questões brasileiras, mas na parte média da curva, pelo que está acontecendo lá fora. E se você acha que ele vai cortar, né, a ponta curta sobe ou desce porque ele vai cortar, mas a ponta média está bastante ancorada. Se a gente olha o movimento da curva de juros nos últimos 3 dias, por exemplo, né, o trecho ali 23, 25, ele mexeu muito menos do que mexeu a ponta curta. Então, assim, do ponto de vista de alocação, diante de uma situação como essa, a gente tem muito mais conforto de estar, assim, assumindo que ela vai passar, mas não sei se vai passar agora ou não, alonga um pouco que você está com o mundo a seu favor, indo nessa direção. Tá, então, acho que a visão é para isso. Eu só queria voltar um pouco, que eu acho que é relevante para ativos de risco, né, que eu acho que um pedaço que eu acabei não respondendo, vocês falaram sobre bolsa em particular. Eu acho que é interessante notar que quando o Banco Central, em particular lá fora, está buscando mitigar o impacto de uma desaceleração global, ele está tentando gerar inflação. Né? E o Carlos mencionou que é difícil você gerar inflação, né? Mas os bancos lá atrás têm uma dificuldade muito maior de gerar inflação do que a gente teve, mas eles têm uma dificuldade muito pequena em gerar inflação de preço de ativos. E quando você olha para preços de ativos, né, em particular a Bolsa, o Banco Central é bom de inflar PIB nominal. Você não sabe se é o crescimento ou se é a inflação ou o múltiplo.
Né? Então, o que eu dizer assim, mesmo no ambiente onde o crescimento não seja muito bom, se você for agressivo o suficiente, você tem espaço para valorização nominal. Eu acho que bolsa é um dos ativos que potencialmente quer isso. Logicamente, a bolsa vai subir muito? Não sei, vai depender de quanto o Banco Central fizer de ativo e depende, logicamente, né, do Banco Central atuar para mitigar o impacto de uma desaceleração mais aprofundada. Né? Mas isso, eu acho que ele cria um potencial grande de amortecimento que torna, inclusive, esse ativo sendo favorável, lá voltando para o Traders 101. Né? O beta easing, você quer ter bolsa. Perfeito. Pessoal, quando o papo é bom, o tempo passa rápido. A gente tem 15 minutos aqui, então eu vou lançar um desafio, eu vou fazer umas perguntas para a gente tentar ser um pouquinho mais sério, para a gente poder cobrir um pouco mais de temas, inclusive, que foram sugestões da plateia. O primeiro diz respeito a entender um pouco a dinâmica da economia brasileira. Por que a gente tem visto, nos últimos anos, sucessivas frustrações de expectativas de crescimento? Se a gente pega o Focus, por exemplo, desse ano, a gente iniciou uma perspectiva de 2,5% de crescimento, vamos tomar hoje a 0,80 ali, o próximo 0,80, que é o Focus 2019. O Focus é o relatório do Banco Central que coleta as estimativas do mercado, né, para diversos juros, câmbio, enfim, inflação. Para 2020, a gente tem 2,2% de PIB, 2021, 2,5% para 2021. Mesmo assumindo a reforma da Previdência, uma queda de juros, a gente está fadado a 2020 também ter frustrações de crescimento? O Dudu Dalcano, no último painel, falou que não acredita nesse 2,20. Vocês acreditam numa recuperação, num retorno do crescimento? Ou o que está impedindo os canais de transmissão da economia brasileira a ter uma recuperação mais célere? Quem gostaria de começar? Eu posso falar um pouco. Que acho que tem até um pouco do que está na ponta da língua aqui. Eu estou ficando repetitivo, mas tem uma desaceleração em curso no mundo que é muito relevante, que eu não acho que ela é totalmente dependente, digamos assim, da política monetária. Eu acho que tem uma guerra comercial que a gente tem muita dificuldade de colocar no preço, então você, no mínimo, estabilizar esse processo é muito importante. Então, o mundo tem crescido pouco nos últimos 5 trimestres, o Brasil sofre com isso, a Argentina teve um problema seríssimo, a gente teve uma série de choques muito relevantes globais, e no Brasil você tem também um problema de início de ciclo, que é fazer as coisas voltarem a funcionar, fazer os canais de crédito funcionarem. Nos Estados Unidos demorou 2 anos. Eu sou super otimista com o crescimento, se você tiver uma estabilização do crescimento global, porque eu acho que esses choques eles vão ser mitigados, e o canal que eu acredito que vai ser o crescimento é o crédito, que é como você cresce em todos os países em início de ciclo. Não é investimento, óbvio, porque está sobrando capacidade ociosa em todas as indústrias, né? Todo mundo sabe. É emprego, porque você marginalmente vai empregando um pouco mais à medida que você tem um pouco mais de atividade. E crédito, o consumidor brasileiro está desalavancado, então tem espaço. Acho que a principal questão é você quebrar esse ciclo de desaceleração que, na minha opinião, está perigoso. Pedro. Posso complementar o que o Carlão colocou? Eu concordo com muitas das coisas que você colocou, Carlão, mas assim, a gente errou, né? Eu achava que o PIB esse ano ia ser 3,5%, a gente era super otimista, né? A própria perspectiva de reforma da Previdência ia elevar a confiança, até elevou, mas isso não se transmitiu para a economia real, e muito em função dessas variáveis cíclicas que o Carlão colocou, que é exatamente o fato das famílias estarem um pouco alavancadas, existe um espaço grande até dos suppliers de crédito dos bancos em oferecer crédito, né? Eles têm Basileia para isso, e isso não aconteceu. Então, a gente está indo para o 3º ano, na verdade, foram 2 anos de 1, esse ano está com cara de ser meio, né? Por que isso está acontecendo? Aí são várias teses, como eu falei, eu acho que o juro tem um papel, o juro está acima de onde deveria, mas tem a questão do papel do setor público, né, que acho que é uma coisa que as pessoas talvez tenham percebido a importância disso mais tarde, mas é meio, olhando assim, até fica óbvio. Você cresceu gastos do governo 4%, 5% real ao ano até 2012, durante muitos anos, né? Os bancos públicos sempre patrocinaram um pouco o crescimento do investimento via expansão de balanço, né? Você tinha uma taxa
que subsidiava vários investimentos, que era a TJLP, que era abaixo da Selic. Agora você não tem mais nada disso. Não só não tem, como essa perspectiva ela vai se agravar para frente. O setor público ele vai permanecer contracionista, os bancos públicos estão desalavancando e vão continuar desalavancando, né? E, enfim, então você tem que sobreviver sem isso. E o que está ficando óbvio é que o setor privado ele está mais machucado ou mais cético do que a gente imaginava. Então, o que parece agora, você precisa não só da Previdência, mas você precisa de todas as outras armas. Vai ter que ser disparado algum tipo de estímulo, né, acho que existe esse estudo de você soltar parte aí do FGTS, que está disponível, cair os juros, tem todo esse programa de privatização, de concessão, que ele está funcionando bem. E aí temos que torcer para que lá fora a coisa não evolua na direção de uma recessão. Mas você precisa de todas essas prescrições. Então, o segredo é estimular ou dar condições para o setor privado substituir o setor público, concessão de crédito e ocupar esse espaço. Para fazer uma bagunça aqui, né, assim, no final, eu não devia voltar, mas também assim, a gente tem que falar, tem que estabilizar o dívida PIB, gente. Né? Assim, não tem como você ter um planejamento de longo prazo no Brasil se não estabilizar o dívida PIB. E o governo depende do Congresso e da coordenação com o Congresso para fazer isso. E Previdência não é suficiente, Previdência é um pedaço da história. Então, quem vai investir no longo prazo num país que a dívida PIB não para de crescer? Tá? Então, esse é um outro ponto que também eu acho que reduz muito a possibilidade de planejamento e a possibilidade de você aproveitar esse juro baixo para pegar crédito para fazer projetos mais de médio prazo. Rodrigo. Eu acho que a questão em tela é basicamente a frustração das expectativas sucessivas de frustração de crescimento. Porque a economia não reage. Né? Acho que a história básica é a seguinte, né? A primeira coisa, né? 2015. Todos nós fomos surpreendidos pelo tamanho da crise que acabou acontecendo. Isso veio, basicamente, todo mundo achava que ia crescer, né? Trocou a Dilma pelo Joaquim, entrou o Joaquim Levy lá, agora o Joaquim Levy, vamos ajudar, teve uma certa euforia no começo e tal, e aí descobriu, não deu. E aí descobriu que tinha que ajustar, 16 caiu muito mais significativamente, e aí de 17 para cá, na verdade, a pergunta é por que cresceu muito menos? Eu acho que a gente teve uma troca, o Pedro mencionou uma parte dessa história, do modelo de crescimento que a gente tinha. Era um modelo que era fortemente dependente do Estado e, basicamente, você tirou o Estado. Você tirou, basicamente, o Estado do ponto de vista de gastos fiscais diretos e você tirou o Estado dos gastos quase fiscais via crédito subsidiado do setor público. E você abriu um espaço enorme para o setor privado fazer isso. Só que o setor privado fazer isso, né, crédito não é só custo baixo. Você tem a oferta de crédito e a demanda do crédito. O cara não vai ter demanda por crédito, mesmo custo baixo, se ele não acredita na perspectiva para frente. Então, aquele componente de espírito animal, né, é um componente fundamental nesse contexto para você voltar. E aí, voltando para a história, com o Joaquim Levy, oba, agora vai. Pô, não foi. Aí entrou Ponte para o Futuro, Temer e tal, estava aqui Mansueto, Eduardo Guardia, né? Pô, agora vai. Né? Eles fizeram a parte deles, mas o Congresso ficou pela metade, né? Não teve Previdência, não foi. Não, mas agora vai trocar, vai entrar o Bolsonaro, o Paulo Guedes, uma agenda construtiva para o mercado espetacular. Né? A expectativa sobe, lá março, todo mundo pronto para sair. E o que acontece, basicamente, né, uma mudança política e um ruído político gigantesco, a expectativa afunda de volta. Então, assim, para você voltar a esse grupo de, né, espírito animal, depois que teve 3 vezes de frustração, você vai ter que entregar muito. Então, a sensação que eu tenho é que, hoje em dia, você tem um enorme ceticismo sobre a capacidade desse governo de entregar uma agenda que é uma agenda muito positiva. Está aqui o Carlos entrando aqui agora, que faz parte dela. Mas eu acho que esse ceticismo ainda prevalece. E eu acho que é importante para o governo entregar uma parte importante dessa agenda para virar esse ceticismo. Eu acho que sem isso aqui a gente não vai conseguir ter uma taxa de crescimento muito significativa. E eu acho que todos nós erramos na expectativa de crescimento, foi basicamente extrapolar no crescimento esse sentimento de que agora vai dar certo. E agora eu acho que, na verdade, né, está precisando entregar mais para as pessoas acreditarem. Então, eu acho que, sim, nós vamos ter crescimento, mas ele vai acabar sendo muito mais lento e muito mais demorado para aparecer do que todos nós esperávamos há algum tempo atrás. Então, vamos lá. Focus 2020 a 2,2 de PIB. Acima ou abaixo? Abaixo. Pedro? Acima. Carlos? Eu fico dizendo que é tudo condicionado a estabilizar, condicionado a estabilizar o crescimento global acima. Acima, tá bom. Boa, obrigado. Temos aqui aí o desafio do tempo, mas eu queria perguntar o seguinte. Esse ambiente de juros mais baixos, global e Brasil,
o que muda na gestão de um fundo multimercado com relação a um cenário, talvez o new normal, né? O Roberto Salluti falou que talvez a gente possa ter 2 décadas de uma situação diferente, sem entregar a idade de ninguém aqui. 20 anos atrás era quase impensável ter single digits ou mid-single digits, né? Algo como 5% de juros. Muda a gestão no fundo multimercado, renda variável que já aumentou nos portfólios, vai aumentar ainda mais? Crédito estruturado, muda alguma coisa ou vai continuar a play de curva, né, na estrutura, na futura de juros, aumenta o tamanho das posições? De maneira, por favor, bem rápida, o que muda na gestão, nesse ambiente novo? Eu acho que a gestão muda pouco, porque, na verdade, enfim, já vem fazendo esse trabalho há mais de 10 anos, quase, né, na IBIUNA em particular, há 9 anos, que é fazer análise de bancos centrais mundiais e fazer análise, para olhar o que a gente faz. A gente olha para o mundo e se pergunta todos os dias, em que ponto do ciclo de política monetária você está? Se você está subindo, você quer estar tomando juros, se você está caindo, você quer estar aplicado nos juros. E o dinheiro grande é feito no ponto de virada. Você está subindo, a curva está assim, a curva faz assim. Você está caindo, a curva está assim, a curva faz assim. Em última instância, é isso. Você faz isso para 10 países diferentes, você tem 10 trades e logicamente tem uma onda de liquidez global que afeta todos ao mesmo tempo. Isso aqui, o ciclo de política monetária sempre vai existir. Então, acho que do ponto de vista de gestão daquilo que a gente faz e como a gente vê o mundo, acho que não muda. Eu acho que o que muda é a demanda por produto. Tá? Tem 2 coisas que eu acho que muda. Primeiro, a gente teve aí 6 anos de bear market de bolsa. Então, é natural que nesse período que a IBIUNA existiu, a IBIUNA teve muito pouca bolsa. O beta desse negócio, a não sei que eu achasse que ia ter 6 anos de bear market, que era mega, infelizmente a gente não teve essa visão de ficar short na bolsa esse tempo todo. Né? Mas, assim, se você vai ter uma perspectiva de crescimento com juro mais baixo, e é um mundo mais pró-risco e renda variável, é natural que nos multimercados tenha muito mais bolsa do que a gente viu nos últimos 5 anos. Eu acho que isso muda. Tá? Então, você vai ver de uma maneira geral. E a outra coisa que eu acho que muda bastante é o seguinte, vai ter muito pouco espaço para o fundo de 115 do CDI. Esse fundo vai morrer. Tá? Não dá. Então, assim, as pessoas, e eu acho que a outra coisa que vai morrer é esse negócio de percentual do CDI. Percentual do CDI é 14%, você quer saber? Quanto assim? Os 3 fundos que estão aqui estão dando 7,5% esse ano. Tá? Quanto por cento do CDI é isso? Tem uma ideia. A demanda que vocês vão ter e demandar para a gente é, eu quero o retorno nominal. E você vai alocar naquele cara que te dá mais retorno nominal. O mundo inteiro é assim. Então, essa mudança eu acho que é muito importante. Eu acho que então essa mudança vem muito mais do ponto de vista do entorno e do produto que você oferece do que necessariamente do ponto de vista da gestão. Perfeito. Vou acelerar um pouquinho, mas antes eu vou só uma adição à pergunta. Tamanho faz diferença? Gerir 2 bi ou 20 bi aqui no Brasil faz diferença? Rodrigo, por favor, bem rápido que eu preciso passar. Depende do skill que você tem. Se você só sabe operar Brasil, o tamanho é um issue. Se você opera globalmente, tamanho não é necessariamente um issue, mas é importante lembrar que a característica do cara que sempre fez muito mais Brasil, o perfil de risco-retorno do fundo, quando ele começa a operar lá fora, muda. Então, é importante levar isso em consideração. Mas para quem tem um approach global, tem muito espaço para crescer. Pedro, mudança de gestão e tamanho se faz diferença? Eu acho que mudança de gestão, o Rodrigo resumiu bem os desafios. Acho que tem muito essa questão aí da mudança de demanda por parte das pessoas que buscam esse tipo de fundo, que acho que realmente muda com um juro mais baixo. E aí, conjunturalmente, o que esse ambiente vai nos levar é buscar mais oportunidades em bolsa. Então, na verdade, o reforço que na Legacy a gente vem fazendo em estruturar uma área boa de bolsa, já mirando essa fase do ciclo. E assim, a gente está otimista em relação ao futuro do país, né? Por mais que esse ceticismo tenha sido repetitivo, né? Recorrente, melhor dizendo, ao longo desses 2 últimos anos, a gente acha que esse governo não só está entregando muita coisa, como vai continuar entregando e passando a Previdência, que acho que é o foco de todo o governo nesse momento, tem uma série de agendas que vão ser deslanchadas, onde isso vai ficar mais claro. Então, pelo fato de a gente estar com esse otimismo, a gente acredita que, dado o ponto do ciclo, é melhor, o que você vai ter é uma busca de maiores ativos em bolsa. Mas isso, como o Rodrigo falou, se reverte em outros pontos do ciclo. Em relação a tamanho, a gente acredita que, no nosso caso, eu vou falar no nosso caso, o nosso modo de operar, a gente não está muito longe da nossa capacidade. A gente está, assim, com a estrutura que a gente tem, com o modus operandi nosso, a gente pode ir, eu diria, até uns 10 bi, mas não muito além disso, né? Além disso, você tem que buscar
uma coisa muito mais global e com muito mais mercados e com outra estrutura de operar. Okay, Carlos? Bom, primeiro, como o Rodrigo falou, no mundo a gente já tem juro zero e juro negativo já há bastante tempo, né? Então, para quem opera política monetária, e eu, assim como o Rodrigo, também sou um cara de política monetária, né? Eu faço política monetária há 25 anos como operador, então a gente nunca esquece o viés do mercado onde a gente começou, né? E eu tenho claramente um viés de política monetária. E a gente, então, esses países todos de taxa zero, negativa, a gente continua operando normalmente, sempre tem os movimentos, os ciclos, não tem grandes problemas. E o Brasil vai ser a mesma coisa. A grande mudança para a gente aqui, claramente, é a parte de bolsa, tá? Que é no Brasil e não lá fora. Porque o juro real no Brasil era muito alto, a gente espera que, ou pelo menos tem a chance, da gente estar indo para um novo regime, o que faz com que você possa ter um prêmio de risco positivo, que foi o que o pessoal de bolsa falou aqui antes, que o Brasil nunca teve, né? O Brasil nunca teve um prêmio de risco positivo, né? Você fazia o WACC das empresas e dava abaixo do CDI várias vezes, é incrível. Mas dava, né? Assim, a conta, inclusive, de WACC da Bolsa é uma loucura, na minha opinião. Mas, assim, isso é conta de cara de renda variável, eles vão discordar. Mas eu, como um cara de renda fixa, se não partir do juro que tem no Brasil, eu acho uma loucura. Mas é assim que se faz custo de capital em Bolsa. Então, hoje, o custo de capital é abaixo do CDI. Desculpe, o custo de capital é acima do CDI e, portanto, você está descontando os ativos por um preço muito mais razoável. É muito mais razoável esperar no Brasil, isso é uma novidade para o Brasil, que bolsa renda no médio prazo mais do que a renda fixa. Isso não era assim antes. Tá? Isso afeta muito pouco a nossa gestão, porque a nossa gestão não é uma gestão de beta, é uma gestão de alfa. Mas, para vocês, eu acho que isso é uma coisa importante. Tem a questão de você esquecer um pouco o percentual do CDI. Essa é uma briga antiga, né? A Capital lançou, na época, quando a gente lançou o Zeta, era um dos pouquíssimos produtos com target de vol acima de 10 no mercado, né? E a gente, depois de 10 anos, a gente continua entregando um fundo que toma risco efetivamente. Então, isso foi um processo educacional lento que ainda continua no processo. É claro que tem espaço para produtos ou fundos mais baratos, que tem um objetivo de volatilidade mais baixo. Acho que, claro, tem espaço para o cliente mais conservador aí, mas acredito que quem faz gestão ativa tem que buscar uma coisa para ganhar dinheiro de verdade. Sobre capacity, tem várias formas de buscar capacity. Uma delas é você buscar novos mercados. Na Capital, a gente não acredita muito nisso. A gente trabalha com especialistas que já trabalham naqueles mercados há muitos anos, né? Então, a gente não tem muito aprendizado. Então, eu, por exemplo, eu já cheguei a operar 25 países simultaneamente. Hoje em dia, eu opero só 6, eu venho especializando. Eu fui diretor de editoria internacional no BBM, isso em 2003. Então, assim, antes de fundar a Capital, eu já fazia exclusivamente internacional. Mas, na verdade, eu venho operando menos coisa, ao invés de operar mais coisa, eu venho me especializando. E a maneira com que a gente tem encontrado é trazer lentamente equipes, integrando equipes especializadas que vão ser julgadas com base no seu resultado. Então, eu não aloco risco no internacional para crescer. Eu só aloco se der resultado. Hoje a Capital tem capacidade de crescer, né? A gente vem crescendo lentamente, 30% ao ano, de maneira conservadora, com 14 times a gente tem essa capacidade. A gente tem hoje 16 bi sob gestão, mas olhando para a equipe, que são 70 profissionais, divididos em vários times, só que eu não vejo muito upside em crescer muito rápido. Então, a gente reservou uma capacidade de crescimento significativa e, na verdade, a gente está fazendo uso dessa capacidade que a gente reservou. Perfeito. Pessoal, a gente está encerrando aqui o painel macro. Queria agradecer ao Carlos, o Pedro e o Rodrigo e pedir para vocês, a gente vai ter um intervalo de uns 15 minutos para depois ser servido o almoço e dar sequência ao nosso dia de eventos, ok? Muito obrigado pela presença. Muito obrigado a vocês. Excelente evento.